A Desalmada, resumo do capítulo 64. Miriam conta para Fernanda e Rafael sobre a situação de Rosalina, e eles desejam que não seja nada grave. Rafael desabafa para Fernanda que teme que algo aconteça com seu filho, e ela o apoia. Fernanda deseja que Rafael desfrute a experiência de ser pai. Rafael admite que Fernanda não é uma desalmada e planeja chamar ela de outro nome, dando amorosas sugestões. Fernanda pede a Rafael que nunca mais a chame de desalmada, e ele aceita. Rafael fala para Fernanda que Otávio se deu conta que o decepcionou, mas prometeu voltar a ser o mesmo de sempre. Fernanda alerta a Rafael que fora da família os pais podem ser diferentes e fazer coisas ruins, mas ele não acredita ser o caso de Otávio. Fernanda tenta convencer Rafael que Otávio roubou propositalmente a ideia de Davi, mas ele não acredita. Fernanda se estressa com a postura de Rafael e vai embora. Rafael trabalha com Brenda e conversa sobre o plano de vender queijos. Rafael celebra a amizade de Brenda e a abraça, quando Fernanda os vê. Rafael pergunta a Fernanda se ela ainda está com raiva, e ela afirma que a última coisa que queria era se apaixonar por ele, mas aconteceu, garantindo que daria sua vida para protegê-lo. Fernanda e Rafael fazem as pazes e se beijam. Rafael vai para uma reunião virtual com a fábrica de roupas. Fernanda roga a Deus que a escute, pois precisa que o marido a perdoe quando ela tiver feito justiça. Fernanda manda beijos para Rafael de longe. Fernanda se esconde para escutar Otávio e ouve quando ele pede a Carmelo esconder alguns documentos. Fernanda segue Carmelo. Rafael fala para Roberto que Ângela e Isabela estavam discutindo por ele, e o peão acredita que o amigo já sabe da verdade. Roberto tenta se explicar para Rafael, mas logo percebe que o economista ainda não sabe de nada. Rafael aconselha Roberto sobre Ângela. Rafael deseja que Ângela não tenha dispensado Roberto por falta de dinheiro, e ele afirma que a culpa foi sua. Fernanda fotografa Carmelo na cabana e descobre onde Otávio guarda os documentos importantes. Fernanda se preocupa com César e Miriam a relembra que foi ela quem disse que cada um fosse para seu lado. Fernanda confessa que não se perdoaria caso acontecesse alguma coisa com César. Miriam pede a Fernanda que nunca faça algo sem falar onde vai. Flor liga para Miriam e informa que César não vai trabalhar. Flor confessa a Fernanda que César está ferido e lhe revela sua localização. Letícia e Júlia conversam sobre Viviana, e a megera debocha de Brenda por se martirizar pelos problemas dos pais enquanto é milionária. Otávio escuta Letícia falar que Viviana quer parte da herança e se revolta, desejando que a filha de Alberto seja a única herdeira. Júlia e Letícia estranham a postura de Otávio, e ele promete ajudar a moça a deserdar a mãe. César acorda e vê Fernanda e Miriam. Fernanda pergunta a César por que ele agiu sozinho, e o forasteiro lamenta não ter encontrado nada que os ajude. Fernanda revela a César que seguiu Carmelo até uma cabana, e ele deseja ir imediatamente até o local. Fernanda para César. César revela a Fernanda que Carmelo atirou nele e sabe de todos os crimes de Otávio. Fernanda suspeita que Carmelo esteve presente no dia do assassinato de Santiago e também atirou nela. César garante a Fernanda que Carmelo pode matá-la caso descubra o que ela planeja fazer e teme sua integridade. César pede a Fernanda que voltem a estar juntos no plano e promete ir embora do povoado quando tudo se resolver. Júlia garante a Isabela que Otávio quer o dinheiro de Alberto casando Brenda com Rafael, e a garota reclama. Isabela lamenta sua situação, mas Júlia segue aconselhando a filha a seguir pelo mau caminho. Júlia promete se encarregar de Fernanda e enciumar Letícia contra o fazendeiro. Isabela revela a Júlia que Letícia pode desconfiar dela também e pede à mãe que não seja tão segura. Marcela tira sua proteção da perna e a mexe perfeitamente, andando sem mancar, fazendo alongamento e dançando. Erasmo flagra a cena e descobre que Marcela nunca esteve aleijada. Fernanda procura por Otávio em seu escritório na fazenda. Otávio fala para Fernanda que vai aprovar seu orçamento e ela planeja contar para Rafael, mas ele a detém. Fernanda admite a Otávio que não vai passar por cima do marido e pede que ele não humilhe o filho. Otávio insinua que Fernanda tem ciúmes de Sandra e revela que não pode impedir a presença da garota na fazenda, mas Fernanda não concorda. Fernanda pede para Otávio se distanciar de Sandra e ele garante à desalmada que ela não tem motivos para ter ciúmes, pois cada vez ela é mais importante para ele e já não pode mais viver sem sua presença, quando Rafael escuta tudo e fica muito confuso. Rafael questiona a fala de Otávio sobre sua esposa, e o fazendeiro afirma que jamais pensou que uma mulher como Fernanda seria tão eficiente nos negócios. Rafael pede que Otávio não seja machista, e eles elogiam a desalmada.
Rafael se declara para Fernanda na frente de Otávio, e o empresário esclarece ao filho que apenas o provocou quando sugeriu que deixaria Fernanda em seu lugar. Otávio garante a Rafael que tudo o que faz é por ele e para ele, e automaticamente também para Fernanda. Marcela revela a Erasmo que no primeiro ano após o acidente realmente esteve mal da perna, mas depois mentiu. Erasmo pretende entregar Marcela, mas ela o seduz para impedi-lo. Erasmo se cala pelo carinho que tem por Marcela, mas lhe dá um prazo para revelar a verdade, deixando a falsa manca possessa. Fernanda entra escondida no banheiro e lembra de Otávio falando que tem o melhor dos dois mundos. Fernanda chora desesperada e teme não resistir mais. Roberto se oferece para servir Carmelo, mas o capataz recusa. Carmelo revela a Roberto que os ladrões de gado estão perto, pois ele atirou em um na fazenda antiga de Germán. Roberto fica nervoso com o relato de Carmelo. Carmelo inventa ao filho que esteve na antiga fazenda de Germán por uma tarefa que realizou para Otávio, mas não lhe dá detalhes, e o pede que deixe de ser curioso. Carmelo conta a Roberto que Otávio deseja reforçar a segurança do antigo rancho de Germán, comunicando ao peão que mandarão alguns vigilantes da fazenda para o local. Roberto tenta apurar o máximo que consegue sobre o esquema de segurança de Otávio. Carmelo sugere que Roberto vá para o bordel. Isabela se levanta e sai do quarto, chocando a todos. Isabela garante que seu filho não corre perigo e ela pode dar pequenos passos. Letícia pede a Isabela que não abuse e siga se cuidando. Isabela conhece Brenda e deseja ser sua amiga. Isabela agradece estar com toda a família e deixa Fernanda enciumada. Fernanda visita o túmulo de Santiago e confessa que toda vez que Otávio a toca, sente nojo e teme não conseguir mais evitar. Fernanda confessa que não conseguiria resistir a mais uma morte e às vezes tem vontade de fugir com Rafael, mas se detém para fazer justiça ao defunto. Fernanda sente que a hora da verdade está chegando e ao mesmo tempo sente medo. Rafael flagra Fernanda e questiona o motivo dela estar chorando. Rafael percebe a tumba de Santiago. Otávio pede informações úteis a Sandra. Sandra conta a Otávio que Clara era a prostituta mais cobiçada do prostíbulo e deixa o fazendeiro chocado. Sandra dá detalhes do passado de Clara para Otávio e esclarece que Davi ainda não sabe disso. Otávio premia Sandra por sua lealdade. Sandra tenta seduzir Otávio, mas ele não liga para a garota. Rafael abraça Fernanda e se preocupa com a esposa, temendo que com ela tenha acontecido algo a mais. Fernanda conta a Rafael que está sensível, mas se recompõe. Rafael pergunta a Fernanda o motivo de Santiago não estar enterrado em um cemitério, e ela afirma que a faz muito bem tê-lo por perto. Rafael pergunta a Fernanda se ela sente falta de Santiago, e a fazendeira o repreende por ter ciúmes de um morto. Fernanda confessa que uma parte dela sente saudade de seus pais e de Santiago. Júlia intriga Letícia sobre Sandra. Júlia afirma a Letícia que há mulheres que não respeitam os homens das outras, e pede que tenha cuidado. Júlia critica as mulheres do Novo Amanhecer, e Letícia as defende. Letícia pede a Júlia que não fale mal de Fernanda e suas amigas. Júlia se vitimiza para Letícia. Rafael confessa a Brenda que não sabe o que pensar por flagrar Santiago enterrado em uma parte do Novo Amanhecer. Rafael estranha a Brenda saber o nome de Santiago e ela se explica. Rafael se sente mal por Fernanda não ter confiança nele para contar as coisas. Antônio observa Maria com malícia e pega em suas mãos. Francisca aparece e interrompe imediatamente a cena. Francisca pergunta a Antônio o que ele quer com sua neta e planeja acompanhá-lo para ver Otávio. Francisca afirma conhecer muito bem Antônio. Rosalina volta do hospital e encontra seu pai e seus irmãos no restaurante. Rosendo celebra ser avô e perdoa a filha. Rosendo reclama da idade de Luiz para Pietro e afirma que primeiro deixa sua filha viúva antes que ela se case com esse velho. Gabriel entrega flores para Rosalina. Rosalina inventa que Gabriel é seu noivo e o beija na frente do pai. Otávio pergunta a Antônio o que ele sabe sobre Clara, mas o prefeito não revela nada. Otávio joga na cara de Antônio que já sabe sobre o passado de Clara e afirma que não perdoa uma traição. Carmelo afirma a Isabela que se alegra por ela estar bem e também por seu neto, e a Patricinha o detém. Carmelo promete se calar por seu filho. Carmelo comunica a Isabela que vai embora com ela e Roberto em breve. Carmelo pede a Isabela que deixe Roberto de uma vez, caso não queira nada com o peão. Isabela chora com a ameaça de Carmelo. Antônio confessa que proibiu Martina de falar sobre o passado de Clara e planeja usar um segredo de Clara para uma emergência caso Davi ganhe as eleições. Clara conversa com Sandra e revela que vai se casar com um homem que ama e deixar o passado para trás. Clara agradece a Sandra por guardar seu segredo e a falsa finge lealdade para a noiva de Davi. Roberto espera por Isabela em seu quarto e a abraça. Roberto fala com seu filho e afirma que falta pouco para sua verdadeira família estar junta.
Isabela reclama com Roberto por colocar tudo a perder, já que Carmelo e Maria já sabem da verdade. Isabela exige que Roberto não conte nada para mais ninguém. Luiz e Miriam conversam na igreja. Miriam afirma que estava no hospital e resolveu tomar o dia para ela. Miriam e Luiz falam sobre o bebê de Rosalina. Miriam e Luiz relembram seu casamento e ele a convida para comer algo, mas ela se recusa. Gabriel pergunta a Rosalina o motivo da mentira e ela se explica. Rosalina despreocupa Gabriel, pois seu pai gostou dele. Roberto afirma a Isabela que vai fazer seu último trabalho com Isidoro e depois eles vão embora. Isabela e Roberto se beijam e Júlia entra no quarto. Júlia expulsa Roberto e Isabela inventa que o convidou para estar com ela. Roberto sai do quarto soltando beijos para Isabela e Júlia dá um tremendo de um tapa na cara da filha. Júlia garante a Isabela que não vai perder os laureles por sua burrice e na próxima vai mandar matar o peão. Maria conversa sobre seu futuro com Francisca e deseja desenhar roupas. Francisca pede a Maria que não se deslumbre por joias ou poder. Maria não se importa com a ausência de Gabriel e Francisca relembra a reação da neta quando Pietro não vinha. Roberto inventa que Pietro se aproxima e Maria se anima. Roberto faz Maria se dar conta que segue amando Pietro. Joana fica do lado de Fernanda, mas confessa que também entende Rafael. Fernanda quer que Rafael entenda que também daria vida por ele. Joana pergunta o motivo de Fernanda não ter viajado com Rafael. Fernanda planeja ir à cabana procurar pelas provas, e Joana garante que a acompanhará. Erasmo e Pietro não sabem como expulsar a família de Rosalina do restaurante. Marcela agrada o pai de Rosalina. Luiz e Miriam chegam e questionam a presença de tantos homens. Rosendo se dá conta quem é Luiz e não entende o motivo de ser enganado. Joana e Fernanda vão armadas para a cabana e escutam um barulho estranho, apontando para César, que as seguiu.